criança vai entrar em um mundo de fantasia, de criatividade e do lúdico das histórias. Nossa convidada, que além de pedagoga e professora de português como segunda língua, é escritora de livros infantis, vai contar um pouquinho sobre como é criar e também como é ensinar sobre o nascer desse universo fantástico da literatura, que não só encanta, como inspira. E não só as crianças, mas os adultos também. Ela escreveu o primeiro livro em 2022 e desde então uma nova história nasce todo ano. A última, inclusive, com uma novidade, foi escrita em inglês para também encantar os americanos. Hoje, aqui no Fazendo a Diferença, eu converso com a Lilian Roque. Ah, que prazer! Eu tô tão animada com essa conversa. Muito obrigada pelo convite, prazer é todo meu. Imagina, a gente tá aqui muito feliz mesmo. Que eu acho, eu tava aqui, enquanto eu tava te apresentando, pensando que você é a primeira escritora que veio ao programa. Olha que privilégio. Ah, não é? Maravilha. E olha, você cuida de um público tão importante. Tão, não vou dizer discriminado pela literatura, porque graças a Deus hoje isso, né, se mudou muito, evoluiu-se muito, né, nesse aspecto de dar uma atenção ao jovem leitor. Mas eu acho que ainda assim, né, ainda tem uma coisa, de livros infantis, né, uma coisa assim. E é exatamente onde nasce o leitor, é onde ele pega o gosto pela coisa ou não, né, Lilian? Com certeza. E é interessante que você acabou de falar, porque muitas vezes quando as pessoas pensam assim, escrever para criança é muito fácil, qualquer coisa serve. Muito pelo contrário. Pelo contrário. É mais difícil do que escrever para adultos. Com certeza, porque a criança ela não tem parada, como a gente chama, né? Ela quer fazer tantas outras coisas, ela não quer ficar paradinha ali. A gente não, a gente dá um livro pra gente na beira da praia, é o que você quer, é o que você precisa. Para criança, de jeito nenhum. Isso mesmo. Muito tempo atrás eu escutei uma frase que inclusive tá em sucesso na internet, que a infância é o chão que você pisa a vida toda. Olha. Então é onde você prepara para viver a vida toda. É isso então eu mesmo. acho que a literatura infantil é muito importante na vida de uma criança. Perfeito. A criança precisa aprender a ter o gosto pela leitura, para que quando crescer continue, né? E a experiência que ela adquire naquele comecinho é que vai impactar o resto. Porque se ela odiou, detestou, todos os livros são chatos, são enfadonhos, ela não vai, né, criar aquele hábito. Eu acho que é extremamente importante. Mas vamos começar lá de antigamente. Vamos começar com essa Lilian que vocês nem conhecem ainda aqui. A gente vai falar desses livros, um mais lindo que o outro. Tô ansiosíssima para pegar todos para mim. Mas antes da gente falar deles, eu quero falar da Lilian pedagoga, lá no Brasil. Por que você decidiu vir aos Estados Unidos, vir para cá e... como é que foi nessa decisão, essa mudança de vida que é sempre para todo mundo? Então, eu sempre quis ser professora, sempre quis trabalhar com criança, porque a minha mãe é professora. Então, aprendi a ter esse gosto desde pequena. Eu lembro que com 16 anos, as crianças que eram alunas da minha mãe me chamavam de tia, e eu achava isso o máximo. E aí eu fiz pedagogia. Eu morava no interior de Goiás, eu terminei minha pedagogia. Nesses 4 anos que eu estudei, eu também era professora. Fui professora de alfabetização nesse tempo. Meus pais vieram para cá. De alfabetização, que é importante também frisar, né? Isso porque mesmo. Tá aí uma profissão difícil. Porque o professor eu também sou professor de formação e falo a mesma coisa, já é difícil. Agora, de alfabetização, gente... tem que gostar. Meu Deus do céu. Tem que gostar. Aí, mas é muito bom, é muito gratificante quando você pega uma criança no início do ano que não sabe ler, no final do ano você entrega ela lendo. É muito gostoso verdade, isso. Hein? E meus pais vieram pra cá e eu vou te falar, vou ser sincera que quando eles vieram eu pensei, não quero ser professora mais, eu quero deixar essa vida porque é muito desvalorizado, muito cansativo. Falei, não quero respirar ares novos e vim atrás dos meus pais. Quando eu cheguei aqui, que eu fui trabalhar em outras áreas, no que você trabalhou, Lilian? Me conta. Eu limpei casa, eu fui isso é importante falar, gente. Eu fiz muitas coisas, eu trabalhei de babysitter, eu fiz várias coisas que não era da minha área, né? Como todo mundo. E aí eu descobri que o que eu queria era ser professora. Eu tive que sair do Brasil, vim pra cá, pra chegar aqui e falar, é isso que eu quero. Não, esse negócio é um bichinho. Falei, não sei, eu ainda não sei se o bichinho é a sala de aula ou se são os alunos. Mas quando... não é! Você não consegue largar isso, gente. Isso. E quando eu tive filhos, que meu filho foi pro kindergarten, que eu cheguei numa sala de aula aqui, eu falei... eu me apaixonei, que eu queria muito ter tido essa sala de aula no Brasil quando eu trabalhava lá. Porque eu trabalhei 4 anos numa escola
muito pobre, de periferia mesmo. E assim, eu era apaixonada pelas crianças, sabe? Quando eu vim, eu chorei muito por deixar as crianças lá. Né? Professor de verdade. Mas aí eu pensei, eu vou descansar minha cabeça, porque eu não quero, né? Esse monte de... Era 40 alunos. Nossa Senhora. Pensa. Aí, quando eu cheguei, eu falei, não. É uma luta para dar aula, né? Para poder ensinar, você tem que... Não tem recurso didático, não tem ajuda, não tem auxílio, salário, infelizmente, né? Mas, graças a Deus, eu consegui ser uma professora aqui nos Estados Unidos também. E como é que foi isso? Foi já aqui na região, porque eu sei que você tem outros projetos que a gente vai falar também aqui na região de Marlboro, tudo. Já começou nessa região em alguma escola daqui? Ou você aplicou? Como é que foi esse comecinho? Na verdade, não trabalho em escola pública. Nós abrimos uma escola de português como segunda língua na igreja que eu congrego. E por 13 anos nós ficamos ali. Entendi. Aí a gente pegava assim, aceitava as crianças que são filhos de brasileiros que nasceram aqui. Ah, que maravilhoso. A gente alfabetizava, assim como os meus filhos. Os meus 2 filhos são. E que interessante que estão tendo essa consciência, porque tem muita... A gente sempre fala sobre isso aqui, né? É um assunto recorrente, porque tem muitos brasileiros que vêm, que acham lindo a criança falar inglês, o que eu também acho lindo, gente, maravilhoso. Porém, deixa morrer a língua materna, né? A língua de origem. E a gente já conversou tantas vezes aqui sobre o quanto isso é complicado, né? Que bom que está acontecendo isso, então, que até outras escolas estão conseguindo se manter com essa função. Olha, eu fico tão triste quando eu vejo 2 pais brasileiros falar inglês com os filhos, porque assim, eles vão aprender inglês de qualquer jeito quando for pra escola. Exatamente. Então, eles não sabem o mal que eles estão fazendo para os filhos. Queria eu ter aprendido inglês quando eu era criança no Brasil. Pois é. Pensa como seria mais fácil chegando aqui com inglês, né? Mas, infelizmente, Marlboro ainda não tem, eu moro em Marlboro, então não temos ainda um programa bilíngue nas escolas. Pois é. Aqui em Framingham, graças a Deus, já tem, em Hudson também tem. Mas Marlboro, que está no meio das duas cidades, não tem esse programa. Então, as crianças não aprendem nada de português nas escolas. Por isso, assim, que os pais que estão lá sempre estão procurando a gente para ensinar português para os filhos. E é tão importante para o contato todo, né? Não só com a família que fica no Brasil, com tudo, mas para sua origem, para saber quem você é, porque isso tá enraizado dentro da gente, né? Com certeza. A gente nunca pode deixar a cultura da gente morrer, né? De jeito nenhum. Eu acho engraçado que a minha filha, ela fala, mãe, eu vou casar com um brasileiro. Olha e ela só. é americana, porque eu quero comer arroz com feijão todos os dias e eu quero continuar falando português com os meus filhos. Ela quer ensinar o português para os filhos. Então, eu acho muito interessante. Você conseguiu passar o valor. Graças a Deus. Que bacana. E vamos falar dessa coisa maravilhosa que nasceu na sua vida, que é a literatura. Logicamente que você foi uma leitora voraz. Sim, eu sempre gostei de ler. Inclusive, hoje eu estava pensando sobre uma professora que eu tive, que infelizmente esqueci o nome, mas eu acho que eu estava na 5ª ou na 6ª série, que a gente ficava ansioso para que essa professora chegasse na sala, que ela tinha uma maletinha, e dentro da mala tinha sempre, era de português e literatura. Sempre ela tinha um livro. E eu me lembro perfeitamente de um livro chamado Meu Professor, Meu Herói. Cada dia ela lia algumas páginas antes da aula, para que a gente ficasse ansioso para a próxima aula. Esperta. Então, esse livro foi um livro que me marcou muito. E ela passou para a gente ler Poliana menina, Poliana moça, Poliana mulher. Gente, então, eu brinquei essa semana, que eu falei assim, isso é muito Poliana, porque ela era muito otimista, né? Aí ninguém pegou a referência. Eu falei, gente. Gente, será que eu tô tão velha assim? Eu falei, eu vou falar sobre a Poliana lá no programa, mas eu não sei se quem vai assistir o programa vai saber que os livros são esses. Mas assim, essa professora, ela despertou em mim o amor pela leitura. Que legal. Mas nunca na minha vida pensei em ser escritora. E eu sempre gostei muito de livros infantis. E toda professora é uma contadora de história. Com certeza. Né? Então, a gente sempre, assim, quer ver história nas coisas. Eu mesmo conto história quando eu vou ensinar a letra C, porque a letra C é diferente. A letra G, a letra H e a letra Q. Então, eu pego uma história para cada uma delas. Inclusive, você tá vestida, conta isso, Lília. Sim, eu tenho alguns jalecos. Esse aqui é um dos. Um jaleco que eu mandei fazer lá no Brasil. Então, eu visto quando eu vou contar histórias, quando eu vou dar aula. Eu gosto de estar, né? Personalizada. Mas é muito legal, porque daí a criançada deve enlouquecer, né? Já quando você põe o jaleco, pronto, agora é a hora. Agora é a hora da história, isso mesmo. Que ótimo. E me fala do nascimento do seu primeiro livro. Como é que começou com um projeto muito legal, que você me disse que foi o fato de querer deixar uma herança para os seus filhos e netos, né? Eu achei
incrível. Tanta gente que pensa na herança financeira e você pensou na melhor, na minha concepção, que é a literária, né? De deixar uma história que não morre jamais. Não interessa que fim dê os livros, né? Essa história vai ficar com eles para sempre. Então começou com esse querer de deixar alguma coisa para os seus filhos, para sua família. Sim. E quando é que virou profissão? Olha, porque quando a gente pensa assim, vou deixar uma herança, a gente pensa assim, uma herança financeira, como você disse. Só que eu pensei, a herança financeira pode acabar no meu filho, né? E não era isso que eu queria uma coisa que ficasse para sempre, marcante, que os meus descendentes falassem, olha, essa aqui foi minha avó, minha bisavó, minha tataravó. E eu tenho uma filha que chama Luma, e eu sempre gostei muito da Lua, por isso eu coloquei o nome dela de Luma. Que legal. E eu pensei assim, vou escrever uma história. Escrevi uma história. Qual foi o primeiro? Esse foi o primeiro. É o da Luma mesmo. É o da Luma mesmo. Que é a Luma, sua filha. a menina que andava no mundo da lua. E aí, eu escrevi, deixei no papel. Isso foi... Ela nasceu em 2011, eu devo ter escrito em 2014, 2015. Em 2016, eu falei assim, eu acho que essa história podia virar um livro. Só porque eu não sabia, não tinha nenhuma direção de como fazer um livro. E eu fui conversando, até que me indicaram um moço no Brasil. E esse moço dizia ter uma editora, me ajudou e me decepcionou muito. O que aconteceu? 3 anos para fazer um livro. Eu paguei a ilustração com um pacote todo. Só que cada vez que ele mandava uma ilustração pra mim, eu queria chorar, porque cada uma mais feia que a outra. Um dia eu falei assim, moço, eu quero que as crianças corram pro meu livro e não do meu livro. Adorei! Aí meu Deus eu decidi arrumar uma pessoa por fora, porque... As ilustrações que ele me ofereceu... Era ele mesmo que fazia, provavelmente? Não sei. Jesus do céu, que Porque desespero. no final da história, consegui tudo, mas eu descobri que o moço tinha uma gráfica e não uma editora. E nesse meio tempo, que demorou uns 3 anos para acontecer, eu chorei, eu falei que nunca mais ia fazer um livro, que eu não queria mexer com isso, sabe? Eu falei várias vezes, mas aí depois eu conheci um professor de escrita criativa... que me animou muito. Daqui ou de lá? Do Brasil também. Que me animou muito e, inclusive, me ajudou a escrever o segundo livro, que ele foi meu mentor do segundo livro, que já me direcionou. Aí, quando eu fiz o segundo livro, eu falei, nossa, o primeiro só me ajudou a entender o processo e a entender que nem tudo sai do jeito que a gente quer. Não né? mesmo. E eu acho que deve ser bem difícil também, no sentido de ser um livro infantil, porque a imaginação é quase... todo o processo de um livro infantil, né? E aí você imagina o personagem, o cenário daquele personagem, e aí quando vem uma ilustração, porque não num livro né, normal, de faixa etária normal, não tem isso, né? Não vai ser ilustrado. Então, aí você tá ali, cada um faz a sua imaginação e tá tudo certo. Agora, nesse aí, eu imagino a sua decepção quando você olhava. Muito. Eu assim, nossa, eu falei pra ele, falei, nossa, eu preciso que as crianças queiram ler meu livro e não sair correndo do meu livro, sabe? Mas aí eu consegui, aí eu mandei pra uma pessoa, ela era... estudante de medicina, uma amiga minha me conectou com ela. Olha, não é ilustradora profissional, mas ela faz desenhos lindos. Aí mandei uma foto da minha filha pra ela. Eu falei, você consegue fazer mais ou menos igual? Ela fez igualzinho, eu queria. Que legal. E aí foi quando eu falei, graças a Deus. E aí deu certo, o livro chegou na minha mão. Mas o livro, ele não foi publicado por uma editora. Então, eu tenho ele agora como um self-publish. Porque foi só por uma gráfica, por um moço que se dizia dono de uma editora. E depois foram por editoras do Brasil ou daqui? Eu sei que o último tá até à venda na Amazon. Porque o último foi um self-publish. Eu publiquei sozinha aqui mesmo. Mas os do Brasil, todos são feitos por uma editora. Todos foram publicados. Editoras diferentes. No que isso facilita e no que atrapalha? Para quem tem o mesmo sonho que você? Porque não é fácil, às vezes, conseguir uma editora no Brasil, mas, ao mesmo tempo, às vezes, é mais fácil do que aqui, né? Então... É mais fácil. É mais fácil mesmo. Olha, por uma editora, a gente tem quem vende, tem quem faz tudo. A porcentagem é bem menor, entendeu? Mas se você quer fazer um self-publish, você que tem que vender, você tem que correr atrás, você tem que fazer todo o processo. Dedicar 100%. Então, é mais complicado você publicar sozinha
Porque depois você tem, além de ter todo o trabalho do processo, depois também você tem todo o trabalho de venda. Com certeza. Agora, com a editora, você fica mais tranquila. Claro que você também vai vender, você vai divulgar seu livro. É seu trabalho. Mas com a editora você fica mais tranquilo, porque eles vão fazer o papel de venda também. E vamos falar do processo criativo. A gente falou dessa parte técnica do livro, mas tem o processo criativo. Você me falou, né, do primeiro que foi inspirado na sua filha, e sei que tem outro que foi inspirado numa aluna sua. Ou seja, 2 baseados em fatos reais, ali bem entre aspas. Como é que foi isso? Que aluna era essa? O que ela tinha de tão especial que te motivou a escrever o livro sobre ela? Então, eu tinha uma aluna que veio do Brasil com 2 anos para cá. E quando ela fez 5, ela começou a fazer português comigo e inglês na escola. Só que como o português era a primeira língua em casa, ela só falava português, ela começou a ter problemas na escola, problemas emocionais na escola. Ela tinha pesadelos, que o monstro estava comendo na escola. Quantos aninhos? 5, quando ela foi para a escola, né? Começou no kindergarten. Então, ela não tinha ninguém para ajudar, então ela ficou desesperada, porque os pais também não falavam inglês, e ela chegava na aula de português e falava assim, eu não quero ir para a escola de inglês, eu só quero vir para cá, porque na de português ela entendia. Claro! E aí, ela começou Aí a minha filha estudava na mesma escola que ela, inclusive a professora do kindergarten dela foi a professora de kindergarten da minha filha. Quando a professora descobriu que ela conhecia a minha filha, ela pedia a ela para ir na sala da minha filha para se acalmar. Então, a minha filha ajudava ela, ia lá, traduzia, ajudava ela também quando ia para aula de português. Depois da aula de português, ela ficava um pouco ensinando ela algumas palavras em inglês para que ela chegasse na escola americana e não tivesse tanto problema. Com o passar dos problemas todos, e teve um momento que ela falou assim, tia, eu me sinto um extraterrestre na escola. E na Qual escola, que é o dela? É o último. Esse aqui, ó. O que foi você escreveu em inglês. Isso mesmo, essa aqui. Maria inclusive, ela chama Rebeca. Vocês, ela chama Rebeca e ela parece muito o rapaz que ilustrou pra mim, fez igualzinho eu pedi. Aí, com o passar do tempo, ela começou a aprender, ela começou a gostar de ir na escola. E no final, ela já estava ajudando outros brasileiros que chegavam. Olha só, que amorzinho. E ela foi agora embora pro Brasil ano passado, conseguiu uma bolsa no FISC, porque fala inglês perfeitamente. Chegou lá alfabetizada em português, não precisou fazer nenhum teste. Olha que linda. E tá na série normal dela. Então, assim, ela foi uma vencedora. Aí eu tive a ideia, eu pensei assim, por que não escrever uma história em inglês para que as pessoas que falam inglês entendam que quem não fala precisa de apoio, de ajuda, entendeu? Porque às vezes sofre bullying, né? Às vezes... E eu vejo, assim, um julgamento numa criança, né? Ah, mas ela não sabe falar nada, né? Mas como é que veio pra cá sem falar nada? Ela nem sabia que ela tava vindo pra cá, ela nem queria vir pra cá, ela não tem esse poder de voz, de decisão, né? Então, eu trabalhei aqui como coordenadora na Framingham High School e aquilo me matava, cortava meu coração, assim, porque é exatamente isso. Tem muita criança que não consegue realmente se comunicar, né? Comunicar o básico e fica ali perdida no meio, né? Que legal. E a tua filha já tá no meio aí, já, de virar professor e já virar orientadora e monitora, pelo jeito, vai pelo mesmo caminho. Ela gosta muito de criança. Ela vai começar agora um trabalho de instrutora de swimming class. Olha só! 14 anos ela tem. Olha só. E não, vai do mesmo jeito. Tem algum livro que tem pra você algum valor sentimental? Além, lógico, acho que o primeiro, né, claro, vai ser o filhinho sempre, né? Vai ser o primeiro, o primogênito. Mas tem algum que toca em você de uma forma diferente? Olha, esse livro aqui, deixa eu te mostrar. Esse que foi o terceiro livro, esse foi escrito. Deixa eu ver. Eu baseei ele. Brincando com as nuvens. Isso. Olha que lindo. Era uma brincadeira que eu fazia com meus filhos. De ver o que formou? De olhar as formas das nuvens, isso. Aí me deu a ideia também de fazer um livro. Inclusive, meu filho veio... Mãe, mas você não fez um livro sobre mim? Aí, o que eu fiz? Eu mandei uma foto dele pra ilustradora e ela fez igualzinho. Esse aí é meu filho quando ele era criança. Nossa, mas e agora você acertou nas ilustrações também, né? Que tá uma mais linda que a outra. Lindos. Muito lindo o livro, muito lindo. E aí, esse livro aqui também... E por que ele tem um lugarzinho especial? Por causa da brincadeira com os filhos. Sim, isso mesmo. Esse aqui também, São Bento o quê? Seu Bento, Avarento e Suas Galinhas. Ah, legal. Ele conta a história de um criador de galinhas. E eu ofereci ele para minha mãe, que gosta demais de galinhas. Esse aqui é muito engraçado. Ultimamente é o que mais está fazendo sucesso com a criançada. Que gracinha. Adorei, já a cara dele Porque as galinhas vão procurar realizar os sonhos dela. Elas fogem do galinheiro
e cada uma vai para um lado procurar realizar o sonho. Gente, que delícia. Eu tô doida pra ler. Você sabe disso, que eu já vou ler pra ela. Você leva os livros, porque eu quero ler. E vou ler com certeza. Tô muito ansiosa, realmente. Amei a sua conversa. E hoje, a gente vai terminar de um jeito bem diferente. Eu fiz uma proposta quase que indecente pra Lilian. Dela me contar uma história nesse final, pra gente terminar, né, o programa com uma história, porque você também é contadora de história. Sim. Né? E como que foi isso? Porque também existe uma formação nisso. Eu fiz um curso já de contação de histórias, que eu amava, e era assim, um ritual, né? Tem a roupa, como você falou, tinha um sininho que a gente tocava antes de contar a história. Me conta o seu ritual e como é que você foi parar como contadora de histórias, porque você faz isso também nas bibliotecas em Marlborough, gratuitamente. Você vai lá, os seus livros também, acredito. Você vai com eles também, você lê os livros e conta histórias, como é que é o trabalho lá? Então, eu acho que toda professora é contadora de história, né? Com certeza. Então, a gente não precisa fazer curso para contar histórias professoras, porque já aprendem com as crianças. Mas eu fiz alguns cursos, sim, de escrita criativa e de contação de história. É gostoso demais. Muito bom, muito bom. Eu gosto muito de ouvir histórias. Então, quando fala assim, tem uma história de criança, eu tô lá. Nem preciso levar criança, eu tô lá também. Mas eu vou uma vez por mês na biblioteca de Marlborough. Eu levo meus livros, mas eu também tenho outros livros em português, né? Para não ficar uma repetida, porque às vezes vai a mesma criança. Eu visto minhas roupas, né? De contação de história. Eu tenho um avental também escrito Era Uma Vez. Aí eu boto umas meias coloridas, coloco algumas coisas na cabeça. E eu canto uma música. E eu tenho algumas fichas também que eu mostro para eles, assim, que eu preciso que eles se acalmem, que eles prestem atenção, para eu não ficar chamando atenção toda hora. Então, eu mostro as fichas, o que eu preciso que eles façam enquanto eu estiver contando história. Olha só que ideia boa, hein? É muito legal, porque aí eles... Vai poupar algumas vozes, com né, das professoras. E muitas vezes, quando a gente fala, eles não estão muito ligados. Mas quando você mostra a figura, né? Que ela tá mostrando. Então, eu acho que é o ritual. E aí, depois que eu conto a história, eu sempre levo algum desenho para colorir, alguma coisa para eles fazerem. Então, uma vez no mês, todo mês sai no calendário da biblioteca. Excelente. Sempre é no sábado, de 11 até meio-dia, eu vou lá. Perfeito. Nos então, daycares, vocês aí que estão querendo saber, né, para poder prestigiar. Isso. Às vezes também tem provedoras de daycare que me convidam para ir. Isso é legal. Eu vou também, levo meus livros, leio um para as crianças, eu demoro tipo 15 minutinhos só no daycare, não demoro muito tempo. E só para divulgar mesmo, para as crianças gostarem dos livros, né? Claro, e é legal porque daí insere esse público nesse novo mundo, nesse mundo de fantasia. Mas vamos a ele, eu quero mergulhar nesse mundo aqui, que eu adoro isso, e eu quero ouvir, então, a nossa história hoje, que vai encerrar o Fazendo a Diferença, e a gente vai voltar só na semana que vem. Eu vou falar só uma coisa antes, Claro, fica à vontade. É porque eu tô com um curso, eu fiz um curso agora, acabei de gravar um curso de escrita criativa para crianças. Sim. Então, o nome do curso é Escrita Criativa Kids. No meu perfil já está disponível, demais. Eu tô terminando a minha página de vendas. É um curso que tem algumas aulas e alguns desafios malucos para ajudar as crianças a tirar a imaginação da cabeça e colocar no papel. Perfeito. Então, o curso tá maravilhoso. Que lindo. É muito legal Depois mesmo. Você também manda pra gente ajudar a divulgar. Porque o que mais a gente quer é que as crianças soltem todos esses dons aí pelo mundo. Porque criança é muito criativa, não né? É, gente? Mas eu vou contar uma história. A história que o meu pai contava pra gente quando a gente era criança. Então, assim, existe uma história muito parecida, mas meu pai usava muito a linguagem regional lá de Goiás, né? Conta-se a história de uma mulher que era muito preguiçosa. E todas as vezes que o marido saía para trabalhar, ela queria ficar deitada. E ela fingia que estava doente. Quando o marido chegava em casa, o marido perguntava, melhorou bem? Ela falava, melhorei nada. Mas se alimentou, né? Alimentei nada. E passava o tempo, a mulher não emagrecia, a mulher não parecia que estava doente. E o marido falou, eu vou fazer alguma coisa, eu vou ter que descobrir o que está acontecendo com essa mulher. Ele saiu para trabalhar e foi para trás da casa e ficou espionando na janela. Quando ele saiu, a mulher levantou da cama, chamou a vizinha e falou para ela assim, eu quero que você passe um café bem grosso, daqueles bem forte, depois você faz um ensopado de galinha, depois você pega uma abobrinha, bate ela bem fininha e vai lá no quintal e arranca uma mandioca bem enxuta. E comeu tudo, tomou o café, passou, aí choveu. Choveu, molhou um pouquinho as costas do marido. E deu a hora do marido chegar em casa, o marido entrou na casa. Oi, amor, melhorou? Melhorei nada, mas se alimentou, né? Alimentei nada. E aí,
Ela olhou e falou, amor, choveu, molhou você, né? Ele falou, molhou nada. Se a chuva fosse grossa como o café que você mandou coar, eu tinha ensopado, igual a canja de galinha que você mandou fazer. Mas como foi fininha como a abobrinha que você mandou bater, eu fiquei enxuta, igual a mandioca que você mandou arrancar. E descobriu. Que ótimo! É uma delícia. Muito obrigada por você ter vindo. Foi um prazer receber você, as suas histórias e os seus livros. E, muito sucesso nessa tua carreira. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu agradeço imensamente. Espero que as pessoas gostem. Quem lê o livro, espero que você goste dos livros. Tenho certeza que eu vou. Muito obrigada, meu bem. Gente, na semana que vem a gente volta com mais destaques aqui da comunidade. Pessoas que realmente fazem a diferença para os brasileiros aqui nos Estados Unidos. Te vejo na semana que vem. Tchau!